Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre conto maravilhoso. Vamos estudar um pouquinho dos elementos composicionais e aprofundar com relação às características dos elementos composicionais que constituem este gênero textual. Vamos ver aqui quais são os nossos objetivos? Então, a gente vai fazer a leitura e a interpretação de um conto, e reconhecer os elementos da narrativa, compreender um pouco mais sobre o conto maravilhoso. Quero continuar parabenizando vocês por estarem aí assistindo as nossas videoaulas, E vamos aprender um pouquinho mais então. Você se lembra de alguma história com animais ou objetos falantes? Provavelmente sim. Quem nunca pegou uma fábula para ler, ou um texto no qual os animais, os personagens poderiam ser às vezes flores, enfim, adquiriam vida. Então, quando os animais, as flores, os objetos adquirem vida, a gente tem ali algo diferente do natural, daquilo que se espera de acontecer no dia a dia. Então, quando isso ocorre dentro de um conto, nós podemos ter um conto maravilhoso, certo? Então, o que é narrar? Narrar é contar uma história. Um texto narrativo, ele traz ali a presença do narrador, Esse narrador pode ser em primeira pessoa, ele pode contar aquilo que aconteceu com ele mesmo, ou ele pode ser um narrador apenas observador, ele observa o que aconteceu e narra para o leitor, E aí ele narra em terceira pessoa, porque ele conta o que aconteceu com ele, ela, eles ou elas, Não há a presença do eu e do nós, que seria respectivamente a primeira pessoa do singular e do plural, porque ele não participa. Se ele participa, ele pode ser inclusive o narrador protagonista, o personagem principal da narrativa. Então, os elementos da narrativa são narrador, alguém que conta aquilo que vivenciou ou aquilo que outras pessoas vivenciaram. Temos os personagens, e esses personagens podem ser pessoas, seres humanos, mas também podem ser objetos falantes, pode ser alguns animais falantes, Nós temos também que pode ser plantas que falam, enfim. Então, vai depender da inventividade, da intencionalidade do escritor. Também as coisas, os eventos acontecem num determinado espaço. Esse espaço é o local onde os fatos acontecem, Então, geralmente a gente tem uma breve descrição do espaço físico onde as coisas acontecem. O tempo, a gente tem o tempo psicológico, o tempo cronológico, O tempo cronológico é externo aos personagens, é aquele tempo que nós conseguimos visualizar no calendário. Já o tempo psicológico é algo interno no personagem, Então, se a situação que está acontecendo é muito boa, o tempo pode voar. Se a situação é uma situação entediante, não tão boa, de repente o tempo demora mais passar. Então, essa questão da dimensão temporal vai depender de fazer aí uma análise se se trata de tempo psicológico ou cronológico. E o enredo, o que é o enredo numa narrativa? A gente já estudou bastante sobre isso, O enredo é aquela sucessão de acontecimentos. Então, os fatos que ocorrem dentro de uma história constituem o seu enredo. Então, vamos fazer agora comigo aqui, galera, a leitura, de um conto maravilhoso. O título, O Gato de Botas. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Antes de morrer, reuniu os seus filhos e, diante deles, dividiu os seus bens pelos 3. Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Ao filho do meio, deixou-lhe o burro. E ao mais novo, entregou-lhe um gato. O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido: "Que vou eu fazer com um simples gato?" Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o gato responder-lhe: "Se me deres umas botas pretas, um fato e um saco, farei de ti um homem rico." O gato das botas dirigiu-se ao bosque e caçou 2 perdizes, que meteu dentro do saco. Então, vejam que a gente tem ali a presença, dos animais que falam nesse conto maravilhoso. E vamos para a nossa primeira atividade. Observem aqui o início. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. É possível identificar o tempo em que a história acontece? Explique. E agora, será que por meio desse fragmento a gente consegue inferir, consegue deduzir quando que esses fatos aconteceram? Um tempinho para vocês pensarem e responderem a nossa primeira atividade para aquecermos.
Retornando então, pessoal, observem que não é possível, né? Não traz explicitamente aqui essa dimensão temporal o texto, né? Então, a história começa com era uma vez, uma expressão que deixa o tempo da narrativa indeterminado, né? Então, certo dia, era uma vez, eu não tenho como determinar com precisão quando esses fatos aconteceram. Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, conseguiram captar aqui como que a gente analisa a dimensão temporal dentro de uma narrativa. E vamos continuar a leitura? Dirigiu-se depois ao castelo do rei e ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o Marquês de Carabás. Dia após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei, em nome do Marquês. Numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira-rio, a carruagem do rei aproxima-se. O gato rapidamente acorda o seu amo e diz-lhe para se despir e atirar-se ao rio. Socorro, majestade! Roubaram as roupas ao meu amo, o Marquês de Carabás. O rei, reconhecendo o nome do Marquês, prontamente empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe boleia até a sua casa. Boleia, para quem não se lembra ou nunca ouviu essa expressão, é uma forma de dizer que ele deu carona, né? Então, a boleia significa aqui nesse contexto carona, ele ofereceu carona até a casa. E vamos para a nossa segunda atividade. Observem o fragmento. Dirigiu-se depois ao castelo do rei e ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o Marquês de Carabás. Dia após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei, em nome do Marquês. E aí, agora, onde os fatos acontecem? Será que é possível deduzir isso por meio desse fragmento? Um tempo para vocês pensarem e tentar acertar mais essa. Retornando então, pessoal, e aí, conseguiram adivinhar, inferir, tentar fazer uma inferência aí sobre onde acontecem? Então, os fatos acontecem em um reino, provavelmente, né? Se vocês escreveram algo semelhante a isso, acertaram, né? A gente tem aqui alguns elementos linguísticos que nos oferecem essa possibilidade de fazer essa inferência de onde os fatos aconteceram, né? Dirigiu-se depois ao castelo do rei, então provavelmente em um reino, né? Continuando a leitura então, vamos lá? O gato prontamente indica o caminho ao cocheiro do rei e, depois de a carruagem arrancar, corre desenfreado até as terras junto ao castelo do ogre. O ogre, ao vê-lo, perguntou: "Quem és tu? E o que fazes no meu castelo?" Ao que o gato respondeu:
Eu sou o gato das botas. Ouvi dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Que maravilha! Mas será que conseguireis transformar-vos num minúsculo ratinho? E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo num pequeno ratinho. O gato das botas come-o. Nessa altura, chega o coche do rei. Bem-vindo ao castelo do meu amo. Terceira atividade. Temos aqui um fragmento que foi omitido, eu sei disso porque temos a indicação aqui do colchetes e das reticências dentro do colchetes, né? Então isso expressa o quê? Que parte do texto não está aqui, nesse fragmento. E começamos da seguinte forma. O filho mais velho, o moleiro, deu-lhe o moinho. Ao filho do meio, deixou-lhe o burro. E ao mais novo, entregou-lhe um gato. O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido. Que vou eu fazer com um simples gato? Porque entre os outros presentes, o gato era um problema. E agora, será que vocês conseguem fazer mais essa inferência? Então, mais um tempo para vocês responderem a essa questão. Retomando então, pessoal, vejam que essa pergunta requer uma reflexão um pouquinho maior, né? Então, assim, a gente tem como sugestão pensar que, no caso dos outros filhos, o filho mais velho e o filho do meio, eles ganharam um moinho, né, e um burro. Ora, o moinho e o burro, eles serviriam para o trabalho, né? Tendo o moinho e o burro, eles conseguem ganhar dinheiro, conseguem formas de sobrevivência. Já o filho mais novo, né, quando percebeu que ganhou o gato, ficou pensando, e aí, como é que eu vou me virar, como é que eu vou sobreviver com esse gato? Né? Em princípio, ele não faz atividade nenhuma que possa me gerar uma grana, um salário, né, que possa fazer com que eu tenha um trabalho. Né? E aí ele ficou então desiludido por conta disso, certo? E vamos então para a nossa quarta atividade. Eu tenho outro fragmento aqui. Eu sou o gato das botas. Ouvi dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Que maravilha! Mas será que conseguireis transformar-vos num minúsculo ratinho? E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo num pequeno ratinho. O gato das botas come-o. Na história, ogre é protagonista ou antagonista? Explique. Né? E agora, será que o ogre é um protagonista que age ali como personagem atuante, né, no desenvolvimento das ações, das atitudes que constituem o enredo? Ou será que ele é aquele personagem que vem
contrariando as expectativas do personagem principal e, consequentemente, contrariando as expectativas do leitor também. Um tempinho para mais essa questão. E aí, pessoal, observem aqui que o ogre é antagonista, né? Pois ele é descrito como orgulhoso e imprudente. Imprudente, aquela pessoa que age sem pensar nas consequências, né? Não tem prudência, não reflete antes de agir. Ou seja, às vezes age na impulsividade, sem prudência, sem pensar nas consequências da sua ação. Então ele é orgulhoso e imprudente. Ele também está em oposição aos interesses do gato, né? Ele é aquele antagonista que vem contrariando as expectativas do gato e, consequentemente, também as expectativas do leitor, né? Então, essa daqui não estava assim tão difícil para a gente tentar fazer uma inferência e acertar, né, a questão 4 nossa. E agora vamos aprender mais fazendo a nossa quinta atividade. Nesse fragmento aqui, olha, numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira-rio, a carruagem do rei aproxima-se. O gato rapidamente acorda o seu amo e diz-lhe para se despir e atirar-se ao rio. E agora, no conto O Gato de Botas, o que pode ser considerado fora do comum ou extraordinário? Essa não está difícil, pessoal. Então, mais um tempo para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, escrevendo 2 ou 3 frases para responder a essa questão.
Retomando, pessoal, observem aqui, né, que uma sugestão nossa consiste em afirmar que nós temos aqui como elementos considerados extraordinários o fato do gato, que é um dos personagens, ser falante, né? Então temos um gato que fala, que usa roupas, que faz planos e engana pessoas com o objetivo de tornar rico o seu dono, né? Então esse gato quer que o dono fique rico e aí ele usa as artimanhas, a astúcia para poder chegar a esse objetivo. Então o fato dele adquirir características humanas, usar roupas inclusive, falar e fazer planos, estabelecer estratégias para atingir um objetivo, faz com que nós consideramos elementos extraordinários, né? A ponto de intitularmos aqui esse gênero textual que estamos analisando de conto maravilhoso, né? Um gênero textual discursivo literário, né? Porque é um conto que se insere na nossa literatura, né? Trata-se aí de uma narrativa literária, certo? Então, nessa aula, nós lemos e interpretamos o conto O Gato de Botas, reconhecemos os elementos da narrativa nesse conto e compreendemos por que ele pertence ao gênero textual conto maravilhoso, certo? Fizemos ali algumas retomadas das características de um texto narrativo, né, que apresenta narrador, personagens, enredo, espaço, o local ali onde acontecem, né, clímax, que aí é o momento de maior emoção, maior tensão numa narrativa, e o enredo, a sucessão de acontecimentos. Fizemos aí uma breve revisão desses conceitos, né, dessas características dentro de uma narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.